Era uma realidade bastante distante. Ninguém imaginava que isso fosse chegar no mundo todo, que fosse chegar aqui no Brasil, ainda mais com a força que se mostrou depois. Era só um susto no começo. A gente acha que não vai acontecer com um parente nosso, né? Quando acontece, você não espera, você não imagina. Um ano depois que eu tive a doença pela primeira vez, eu tive de novo. E dessa vez, muito pior. No dia seguinte ao Natal, parar para almoçar com os meus pais e a comida que eu comi um dia antes não tinha o mesmo gosto. Eu falei, eu não tô sentindo gosto. Eu e minha mãe, a gente começou a ficar ruim no mesmo dia. Aí internou e depois de 4 dias internada foi pra UTI, foi entubada. Quando você soube que sua mãe ia ser entubada, como é que foi pra você? Foi horrível. No dia do meu aniversário, minha mãe foi pra UTI. E ela reclamava muito disso. Ela, só não quero morrer sem conseguir respirar. Só para a gente entender o impacto da vacinação no mundo, a cada minuto, 4 mortes são evitadas por causa da vacinação. Vacinas são uma das melhores intervenções de saúde pública que a gente já inventou. Junto com antibióticos e saneamento básico, as vacinas conseguiram reduzir drasticamente taxa de mortalidade infantil, aumentar a expectativa de vida. O que a gente brinca é que, quando se fala de efeito colateral de vacinas, vacinas causam adultos. Porque antes da gente ter vacinas, 1 em cada 5 crianças morria antes de completar 5 anos de idade de doença infecciosa. Olha, as vacinas revolucionaram a saúde pública do mundo. Nossa expectativa de vida foi prolongada por pelo menos 30 anos graças às vacinas. Então, realmente, as vacinas, depois da água potável, foi a maior intervenção em saúde pública, responsável aí por uma promoção no mundo inteiro de uma qualidade de vida, de redução de sequelas e mortes. Só para a gente entender o impacto da vacinação no mundo, né, a importância da vacinação no mundo, a Organização Mundial da Saúde, ela fala que a cada minuto, 4 mortes são evitadas por causa da vacinação. Eu não estou falando de uma vacina, eu estou falando de um programa de vacinação. E, em média, 3 milhões de mortes no mundo por ano são evitadas por causa dos programas de vacina. A primeira doença que preocupou, que era muito evidente, que matava em grande número de pessoas, foi a varíola. Então, desde as múmias do Egito, já tem o registro da ocorrência de varíola nas populações humanas. A varíola, ela matava milhares de pessoas, milhões de pessoas, todos os anos, na Europa, na Ásia e na África. Quando os europeus vieram para as Américas, trouxeram junto a varíola. E a varíola dizimou as populações indígenas, tanto daqui da América do Sul, quanto da América do Norte. E essa foi a primeira doença que a humanidade começou a buscar um jeito de controlá-la, de combatê-la. E na China, então, surgiu a primeira ideia, né, que foi o embrião das vacinas, que era o seguinte: então, a varíola provocava lesões na pele que deixavam casquinhas, né? Então, fazia-se o seguinte: raspava a casquinha do doente, transformava aquilo num pó e
assoprava, né, no nariz da pessoa que não tinha tido varíola. Com isso, ela tinha uma varíola mais branda e não morria depois. Não, quando tinha as epidemias de varíola, ela não pegava mais varíola. Então, isso foi a primeira tentativa de se fazer uma vacina. Aí, posteriormente, um médico inglês, no final do século XVIII, ele era também fazendeiro, vivia numa propriedade rural, e a sabedoria popular lá da Inglaterra falava que as mulheres que ordenhavam vacas, quando vinham as epidemias de varíola, elas não pegavam, porque elas tinham tido a varíola dos bovinos, da vaca, que só davam umas pequenas crostas nas mãos. Então, diante disso, ele teve a ideia de usar essa varíola da vaca para controlar a varíola, prevenir a varíola humana. E aí ele fez um preparado e injetou no filho de uma funcionária da fazenda. E depois fez o teste, quer dizer, tentou inocular a varíola humana do garoto e percebeu que o garoto não pegava mais. E, na época, isso foi considerado uma heresia, porque o corpo humano era feito à semelhança de Deus, era divino, então não podia injetar no ser humano uma coisa que vinha de uma besta, de um animal irracional, uma vaca. Mas deu tão certo que as objeções religiosas foram ignoradas e, em muito pouco tempo, essa prática se espalhou pelo mundo e, já no século XIX, 30, 40 anos depois, virou política de governos. Os governos começaram a estimular a vacinação e muitos deles a tornar a vacinação obrigatória. E com isso, né, quer dizer, já no século XX, quer dizer, demorou mais de 100 anos para que a gente conseguisse erradicar a varíola. O que significa erradicar? Significa que a varíola desapareceu da humanidade e a gente não precisa mais usar a vacina. Os programas de vacinação organizados, na forma de você olhar as vacinas como uma saúde, como um benefício em saúde pública, ele ganhou força no século XX, quando a maioria dos países, inclusive o Brasil, em 1973, cria o seu Programa Nacional de Imunizações. O PNI, como ele é conhecido, o Programa Nacional de Imunizações, se estabelece nacionalmente com diretrizes de distribuição de vacinas, com calendários, com oferta para todos os países de maneira igualitária. Esse foi um dos grandes avanços do nosso país. O primeiro episódio de sucesso dos programas de vacinação foi com a vacina da polio, né? A paralisia infantil, sem dúvida, era um flagelo naquela época, na década de 60, de 50, onde as crianças dormiam febris e as mães apavoradas, algumas delas acordavam paralíticas no dia seguinte. Era uma paralisia aguda, irreversível, progressiva, que levava algumas crianças ao óbito, e as que não morriam desenvolviam uma sequela permanente. Sabin e Salk, os dois grandes ícones da vacinologia mundial, desenvolveram 2 tipos de vacinas diferentes e que foram amplamente utilizadas. O mérito da vacina gotinha oral do Sabin foi o seu preço, a sua facilidade de administração para qualquer país do mundo, e mais do que isso, era uma vacina que continha o próprio vírus da paralisia atenuado, enfraquecido, e eliminado. O indivíduo que recebia, a criança que recebia a vacina, ela excretava esse vírus vacinal e imunizava diretamente através das redes de esgoto, na saliva, nas fezes, as outras pessoas não vacinadas. O Brasil se diferencia um pouco dos outros países por uma questão cultural em relação às vacinas, que foi uma excelente promoção dos dias nacionais de vacinação como um dia de festa. Personagens como o Zé Gotinha, os dias nacionais eram um dia que coincidia na década de 70 com um país mais próspero, um Brasil que vai dar certo. Isso tudo, as vacinas entraram no nosso Programa Nacional de Imunizações num cenário muito positivo, ao meu ver. E nesse sentido, os dias nacionais de vacinação motivaram muito a população brasileira a acreditar que as vacinas realmente eram benéficas, que as vacinas eram seguras, que as vacinas eram um programa social e um programa de governo muito importante para a saúde da sua família. A confiança nas vacinas muitas vezes está vinculada à confiança no poder público.
A vacina que aquele governo oferece, a vacina que aquele programa de vacinação oferece, a adesão e a confiança é muito dependente da confiança na estrutura política do país. Isso nós tivemos uma feliz coincidência. O Brasil, como é o Brasil no sistema de vacinação do mundo e tudo mais? Eu vou começar falando como era o Brasil, porque neste momento é difícil de falar como é. O Brasil era um país invejável em termos de imunização, diante da sua complexidade, um país com dimensões territoriais enormes, com uma população enorme, mas nós dávamos o exemplo para o mundo do que é campanha de vacinação, o que é cobertura vacinal, o que é uma população aderente ao Programa Nacional de Imunizações. Fantástico. Tanto é que o pessoal de fora olhava para nós e falava, nossa, mas será verdade esses números de vocês? Vocês têm essa capacidade toda que vocês mostram nesses resultados? Sim, nós tínhamos. De uns 5 anos para cá, a situação vem progressivamente mudando. Progressivamente, nós estamos vendo queda das coberturas vacinais. Então, a gente sai de 95% para 92%, para 88%, para... Este ano, nós estamos falando em menos 50% de cobertura vacinal. Eu acho que tem um vácuo grande na comunicação hoje do governo, de uma maneira geral, com a população em relação à importância das vacinas. Imaginar não vacinar o seu filho, porque você imagina que você quer a melhor proteção possível para as pessoas que você ama, para você próprio, e para as pessoas que você ama. Então, eu acho que você questionar a segurança das vacinas, a eficácia das vacinas, eu acho que faz parte, qualquer um. Se você tem um filho, você quer saber, poxa, eu vou dar esta vacina, eu quero saber se é seguro, se vai realmente proteger, em quanto tempo vai proteger. Acho ótimo a pessoa querer essas informações. E à medida que ela adquire as informações, o que realmente me entristece é saber que alguém decidiu deliberadamente, e não é por ignorância, é por convicção, vamos dizer assim, de não vacinar alguém. A maioria das doenças, você precisa dessa proteção de grupo ou proteção de rebanho. Esse termo rebanho a gente acaba não gostando muito, porque parece que tem, né, outras coisas, mas é a proteção coletiva ou a proteção de grupo. Então, quando eu falo em sarampo, em catapora, em coqueluche, toda doença de transmissão respiratória pessoa a pessoa, eu preciso ter a população vacinada para ter uma proteção de grupo, uma proteção indireta, que a gente fala. Mesmo aquele que não foi vacinado porque não podia, ou ele foi vacinado, mas como ele é, sei lá, portador do HIV, ele tem uma doença autoimune, ele faz algum tratamento que a resposta imunológica dele é pior do que alguém que não tem essa condição, ele tem que estar protegido também. A vacina tem uma grande função também, que é evitar o colapso no sistema de saúde. Claro, a vacina é uma estratégia populacional. Então, ela vai proteger o indivíduo, mas muito mais importante do que isso, ela vai proteger a população e vai fazer com que a doença deixe de circular. Quando a doença deixa de circular, além de as pessoas não ficarem doentes, elas também não vão procurar atendimento, porque elas não estão doentes. Se você não vacina, você vai ter um monte de pessoas que vão precisar de atendimento médico. E se isso acontecer ao mesmo tempo, como tem acontecido durante a pandemia, o serviço médico, principalmente o serviço público, pode não dar conta do recado. Se colapsar o atendimento básico de saúde, você deixa de atender para outras doenças, porque você está atendendo um monte de gente para uma mesma doença, você está ocupando todos os seus leitos, você está ocupando todas as suas UTIs, e daí quando chega um infartado, que também precisa de UTI, não tem leito para ele. Então você cria uma bola de neve onde você vai ter pessoas que morreram não só da doença infecciosa, mas que morreram por falta de atendimento e pessoas que morreram de outras doenças que também não conseguiram ser atendidas porque o sistema colapsou. Então, olha o caos que você cria quando você não consegue controlar uma doença infecciosa.
A gente divide os tipos de vacina em gerações, que são temporais mesmo, com o tempo que elas foram descobertas. Então, tem vacinas de primeira, segunda e terceira geração. Então, essas de primeira geração, elas usam o micro-organismo inteiro, ou inativado ou atenuado, enfraquecido. Mas ele tá lá inteirinho. Então, quando o sistema imune olha, ele reconhece e ele fala, opa, o micro-organismo está aqui, e ele monta uma resposta imune. Essas vacinas a gente sabe fazer aí há muito tempo. Um exemplo de vacinas como essa é justamente a da polio do Salk, não a da gotinha, a injetável. As vacinas de Covid-19 agora, da Coronavac, é uma vacina de vírus inativado também. Aí a gente passa para a segunda geração, que já é um pouco mais sofisticada. Em vez de usar o micro-organismo inteiro, a gente começa a usar pedaços dele. A gente joga lá só uma proteína desse micro-organismo e o sistema imune olha, reconhece e fala, opa, o vírus está aqui, a bactéria está aqui, e monta uma resposta. Mas o micro-organismo nem está inteiro lá. Então, não tem chance de causar doença, mas monta uma resposta imune. E daí a gente passa para as vacinas de terceira geração, que são as mais modernas e que são a grande novidade do momento. São as vacinas genéticas, de DNA ou de RNA, e as vacinas vetorizadas. Vetorizadas por quê? Porque elas usam um vetor, que geralmente é um outro micro-organismo. No caso da Covid-19, todo mundo está usando adenovírus. Então, ele funciona só como um veículo mesmo, um carregador. E o que ele carrega? Uma proteína do nosso vírus de interesse, do nosso micro-organismo de interesse, que no caso é o COV2. Então, a gente usa o adenovírus para entrar na célula humana. Uma vez que ele entra na célula humana, a nossa célula vai ver aquela sequência genética, vai olhar, vai colocar lá na fila. Para ela é como se fosse qualquer outro material genético. E a nossa célula é que vai produzir a proteína do vírus. Então, a gente não tem mais trabalho nenhum, não precisa nem purificar em célula de inseto, célula de mamífero, nada. A gente deixa a nossa célula fazer o trabalho pesado. As vacinas genéticas, a mesma coisa, só que nem precisa do vetor. Aí eu pego direto só a sequência genética do vírus, ou DNA, ou RNA, como é o caso do SARS-CoV-2, que é um vírus de RNA, e vou encapsular isso para proteger, e eu faço isso com uma partícula lipídica. É uma capinha de gordura mesmo, de lipídios, que vai garantir que esse RNA vai chegar dentro da minha célula. Então, ou eu uso um vetor para fazer isso, o adenovírus, ou eu protejo o meu material genético. Uma vez que esse RNA chegou dentro da célula, é o mesmo caminho do vetor. A célula não liga de onde veio o material genético. Ela vê um RNA lá, ela sabe que aquele RNA é uma receitinha para fazer proteína. Então, ela vai pegar a receita, vai ler e vai fazer a proteína. Só que a proteína não é nossa, é do vírus. Uma vez que ela fez a proteína do vírus, mostra para o sistema imune e o sistema imune monta uma resposta. Uma tecnologia que já vinha sendo estudada há 30 anos, finalmente chegou no mercado, a ciência mostrou que é segura, mostrou que funciona e que funciona muito bem. As vacinas de RNA se saíram muito bem nos testes clínicos. Agora a gente vai poder fazer vacina de RNA para outras doenças. Eu acho que a grande vantagem dessas vacinas de RNA é que elas podem ser adaptadas às outras vacinas já existentes. Então, nós podemos eventualmente mudar vacinas de sarampo, de HPV, de paralisia infantil para plataformas de mais rápida produção, vacinas mais eficazes e até mais baratas no futuro devido à sua alta rentabilidade em termos de proteção. Então, a pesquisa nada mais é do que a busca da verdade, né? Então, a gente tenta buscar respostas que possam ajudar. E quando ela é em seres humanos, a gente chama de pesquisa clínica. E existem as fases da pesquisa. Então, a fase número 1, né, o estudo de fase 1, é aquilo que a gente chama de first in man. Então, é a primeira vez que a droga ou o medicamento é testado em ser humano. E, na verdade, a gente pega geralmente voluntários saudáveis, sem a doença, para a gente estudar a farmacocinética e a farmacodinâmica da droga. Então, se a droga chega onde tem que chegar, se ela funciona como tem que funcionar, quais são os níveis séricos
que ela atinge com certas doses no organismo, se tem algum efeito colateral muito grande. Então, essa é a fase 1. Aí a gente vai para o fase 2. O fase 2, geralmente, a gente agora sim estuda doentes. Então, geralmente já são pacientes que a gente acha que aquela droga vai ajudar. E a gente geralmente faz estudos um pouco menores, então são estudos aí de 600, 800, 1.000, 1.200 pacientes, onde basicamente a gente vai agora tentar definir a segurança dessa droga nessa população agora doente e, ao mesmo tempo, sinais, tendências de uma possível eficácia. Ela não precisa ser determinante, porque o estudo não tem poder estatístico, não é grande o suficiente para dar uma resposta de eficácia, mas ele dá uma ideia de potencial eficácia, define a segurança da droga e muitas vezes é onde a gente testa várias doses do medicamento para que a gente consiga definir qual que é a dose que me dá o maior benefício líquido. Ou seja, lembrar que a diferença de remédio e veneno é a dose. Então, a gente tem que saber acertar a dose. Ou seja, aquele ponto de equilíbrio onde o benefício de eficácia é o maior e os efeitos colaterais é o menor. Isso a gente tenta definir no estudo fase 2. E aí a gente vai para o estudo fase 3, que é o estudo chamado pivotal. Então, o estudo fase 3 é quando a gente aí, com milhares de pacientes, então aí sim, 5, 7, 10, 20 mil pacientes, vários países, já com uma dose pré-selecionada, a gente aí testa a eficácia. Hoje em dia são milhares de pessoas que vão fazer parte do ensaio, que vão ser voluntárias no ensaio, e, em geral, metade delas, ou 2/3 delas, vão receber a vacina e a outra metade, ou 1/3, recebe também um placebo. E eles vão ser acompanhados ao longo do tempo para ver quem adoece em cada grupo. E um detalhe, quer dizer, em geral, quem toma a vacina e quem está aplicando, então quem lida com os voluntários do ensaio, não sabe quem tomou o quê, para não ter diferença de atendimento e também a pessoa não ficar achando que está livre, né, e que ela sempre vai ficar em dúvida se ela tomou a vacina ou se ela tomou o placebo. E os pesquisadores que estão diretamente lidando com esses voluntários também não sabem o que eles tomaram. Quer dizer, quem é que sabe? A vacina que cada pessoa vai tomar no ensaio já vem preparada com o número dela no ensaio. Então, é alguém lá, o farmacêutico que fez a formulação, é que sabe quem tomou o quê. Isso é o duplo cego. Quando eu quero testar que uma droga funciona, ou um dispositivo, ou uma intervenção funciona, o padrão ouro é o que a gente chama de ensaio clínico randomizado. Por que é importante fazer isso? Porque se eu simplesmente dou uma droga para um doente e ele vai bem ou ele vai mal, eu preciso de um comparador para saber se de repente ele não iria bem de qualquer jeito, mesmo dando água. Quando eu sorteio, não está sob a escolha do médico decidir quem vai receber A ou B, porque isso seria um viés. Vamos supor que eu sou muito confiante nessa droga A, então eu pego aquele doente que já está indo bem e eu dou o A para ele. E aquele que está indo meio mal, eu dou o placebo. Seria um viés muito grande. Agora, se isso é feito por um computador que define, olha, o próximo doente do seu hospital vai receber droga A, o próximo vai receber droga B, independente se eles estão bem ou mal. E se eu faço isso de uma maneira duplo cega, com cegamento, ou seja, o médico e o doente não sabem que droga é A e que droga é o placebo, aí não tem como você ter nenhum viés de você estar escolhendo quem recebe a droga por ter mais tendência a ir bem ou quem recebe o placebo para tendência a ir mal. Bom, se são exatamente iguais, tudo foi feito igual, só que a única diferença foi que uma recebeu a droga A e uma recebeu água, no final, o que quer que aconteça de diferente entre os grupos pode ser 100% atribuível àquela intervenção. Então, agora a gente quer saber se de verdade aquele sinal que eventualmente apareceu
no fase 2 é comprovado no fase 3 de maneira definitiva, porque agora o estudo é robusto. E aí a gente vai também ver a segurança, como sempre, os efeitos colaterais, e se o benefício se comprovar com efeitos colaterais que são aceitáveis, esse é o estudo que as agências regulatórias usam para a aprovação dessa molécula. E ainda temos o estudo fase 4, que aí depois que a droga já está aprovada, a gente acaba fazendo registros de como essa droga está se comportando no mundo real. O mundo real a gente quer dizer que é o mundo fora do ensaio controlado. Então, as pessoas estão usando, mas a gente continua coletando informações delas, agora não em 20 mil pessoas, mas em 500 mil pessoas, em 1 milhão de pessoas, para ver se aparece algum efeito colateral que é tão raro que talvez não tenha aparecido no estudo fase 3. Isso vale para dipirona, para um antitérmico, até uma vacina da Covid. Essas fases são respeitadas por todo e qualquer remédio ou vacina, correto? Correto. O que existe momentos de urgência, de pandemia, elas são aceleradas. Elas não podem ser puladas. Então, isso é importante. A gente pode acelerar. Então, a gente pode ir para um fase 3 com um pouco menos de certeza do que a gente iria numa situação normal. A gente pode ir para um fase 1 com um pouco menos de dados do que a gente teria numa situação normal. Então, elas podem ser aceleradas, mas não tem mágica. Não tem como pular etapas, porque se eu pulo etapas, eu vou pagar um preço muito caro lá na frente, porque eu vou expor doentes ou seres humanos a drogas que a gente não conhece tão bem e que podem levar a efeitos desastrosos. Então, eu não posso pular etapas, eu posso deixá-las mais eficientes, encurtá-las, ter apoio de toda a parte regulatória para ter aprovações mais rápidas. Então, eu posso mexer na maquinaria da pesquisa clínica. Existe uma maquinaria, uma parte operacional. Então, se eu tenho muito dinheiro e se eu tenho o mundo comovido em relação a uma situação importante, a gente tem como acelerar esses processos. Mas a gente não pode pular, porque quando a gente pula, é onde os problemas acontecem. A história já nos mostra peste negra. A gente sempre tem momentos de pestes negras. Você apontaria momentos onde a humanidade ali quase que poderia ter ido a zero? Não sei se em algum momento a gente realmente correu esse risco, né? Porque a gente é uma bela praga mesmo. Mas eu acho que a gripe espanhola certamente foi muito, muito marcante. A gripe de Hong Kong também assustou bastante. E eu não descartaria SARS e MERS. Porque eu acho que apesar delas não terem tido esse potencial pandêmico, foram doenças que assustaram pela gravidade da síndrome respiratória. Então, acho que também deram um susto, e até porque a gente sabia que eles tinham um potencial epidêmico muito forte. Realmente foi sorte eles não terem essas características do SARS-CoV-2 de ter tanto assintomático. A gente vai ver novas pandemias chegando. E quando elas chegarem, que eu vou poder estudar o vírus por uma vacina, ou a ciência consegue antecipar algumas coisas? É muito difícil, acho que nós prever, né, o que acontece com os vírus. Nós temos um cenário dos vírus chamados zoonóticos, que são vírus que acometem também animais. E, eventualmente, eles fazem o que nós chamamos de um pulo de espécie, ou um jumping de espécie. Então, assim, a gripe aviária saiu das aves e atingiu os humanos, assim, a gripe suína saiu dos porcos, e a própria Covid nasceu, provavelmente, de um parasita ou de um hospedeiro intermediário, ali, um pangolim, um tatu que vivia ali na Coreia. Então, esse é um outro dado que nós vamos precisar rever, a questão da saúde pública mundial. Até que ponto mercados chineses ou mercados orientais, sem nenhum demérito, a cultura de cada local, pelo amor de Deus, não é essa a questão, mas até que ponto cenários como esse, em locais extremamente populosos, colocam em risco a saúde global.
Até que ponto nós podemos conviver com essas diferenças? São discussões difíceis de serem feitas, que levam em conta historicamente toda a tradição de um país, mas nós precisamos rever todos esses cenários, porque não há mais como nós termos um olhar sem cooperação mundial para essas doenças. Não adianta olhar só para o meu quintal, fechar minhas fronteiras, eu achar que as pessoas daqui ninguém sai e eu controlo a doença aqui, porque as doenças hoje circulam pelo mundo com a velocidade muito maior do que a gente tinha há décadas atrás. Então, a declaração de uma pandemia da gripe espanhola em 1918, comparado com 100 anos depois, um vírus se espalhando, a velocidade com que ele se disseminou no planeta foi completamente diferente. A Organização Mundial da Saúde quer preparar hospitais de todo o mundo para um misterioso vírus chinês. Até agora, o vírus já provocou a morte de uma pessoa e afetou outras 40. O Brasil tem o primeiro caso de coronavírus confirmado. É um homem de 61 anos que mora em São Paulo e viajou para a Itália. A OMS acaba de declarar pandemia por causa do coronavírus. Por que a Covid é tão desconhecida para a gente? Como que ela chegou? Você sabe, já descobrimos a história de como é que esse vírus invadiu o mundo? Então, na verdade, existem várias versões, né? E essa, na verdade, é a terceira onda de Covid que vem desde lá do começo dos anos 2000, né? Nós tivemos duas outras epidemias, vamos dizer assim, relacionadas à Covid, com diferentes agentes intermediários, animais intermediários, e que tiveram características diferentes em termos de letalidade, às vezes epidemias mais letais, mas com muito menos pessoas acometidas, onde 30% morre, mas pouca gente é acometida. E agora vem a terceira vez, com a ideia de que vem realmente da China, de um animal silvestre, e realmente infecta o ser humano de uma forma menos letal, com uma mortalidade que não é tão alta, mas com um poder de disseminação muito grande. Então, quando a gente fala sobre a Covid, e de novo, esses números estão mudando a todos os dias. É difícil a gente saber qual é a taxa de mortalidade da Covid. A gente não sabe. O grande gatilho, onde tudo começa, é realmente uma tempestade inflamatória no corpo. O corpo fica inteiro inflamado e com grande concentração dessa inflamação no pulmão. Por isso que os pulmões que a gente observa nas tomografias estão todos tomados, aquele comprometimento pulmonar, o doente precisa de uma máquina para ajudá-lo a ventilar, a respirar, a fazer as trocas, porque os alvéolos estão todos inflamados com ar, com líquidos dentro desse alvéolo, líquido inflamatório, que não deixa com que eles troquem oxigênio tão efetivamente. Então, isso é a premissa, a fisiopatologia mais importante do Covid, ou seja, é um vírus que gera uma resposta imunológica e inflamatória, com muita concentração no pulmão. Só que essa inflamação ela não é só no pulmão, ela é sistêmica. E aí, essa inflamação ela interage com a cascata de coagulação. Então, a cascata normal de coagulação do organismo fica completamente alterada por essa inflamação muito intensa. E de que forma alterada? Para sangrar ou para coagular mais? Para coagular mais. Então, como o sistema de coagulação fica exacerbado pela inflamação causada pela Covid, os doentes tendem a coagular mais. E essa coagulação a mais forma-se os trombos. A trombose na veia, a trombose na artéria, no pulmão, nos vasos pulmonares, no coração, no cérebro, nos membros inferiores. Então, esse é o mecanismo de trombose que a gente vê na Covid. Obviamente que essa Covid, essa inflamação, ela também acontece sistemicamente em outros lugares. E por exemplo, essas situações mais prolongadas de resposta imunológica contínua, mesmo depois que o doente já saiu do hospital, é responsável por essa fadiga muscular, essa alteração neurológica. Ela altera a parte neurológica, ela altera a parte de
capacidade funcional de você conseguir fazer um exercício, tanto do ponto de vista respiratório como do ponto de vista muscular. A gente está vendo agora uma situação que a gente vem chamando de Covid prolongada, que é o doente que vai de alta, ele fica internado por Covid e ele vai de alta. Esse doente não está curado. A gente tem visto que nos primeiros 6 meses, uma proporção grande desses doentes voltam para o hospital. Uma proporção considerável desses doentes morrem ou em casa ou voltando para o hospital. Uma proporção muito grande desses doentes ficam com déficit cognitivo, déficit de atenção, dificuldade de processamento de dados, ansiedade, depressão, uma fadiga crônica, uma perda de capacidade funcional, onde triatletas não conseguem fazer 5 minutos de bicicleta. Isso a gente está aprendendo. A doença vem mudando suas características, o vírus vai se alterando, e ao mesmo tempo você tem que levar isso em consideração para os estudos que você está fazendo. Então, e mais um momento de importância fundamental para se não esquecer do rigor científico. Porque nesta pressa é muito fácil cometer erros. É muito fácil falar o que não é verdade. É muito fácil expor os doentes a tratamentos que não funcionam por uma ansiedade do médico, por uma percepção, por um desespero da sociedade. Por um jogo político. Por um jogo político. Por um jogo econômico. A gente não pode deixar a política se interferir dentro da ciência. São poucas doenças causadas por vírus para as quais a gente tem remédio, né? São bem poucas, né? Então, o destaque é a HIV, é a AIDS, né? Que tem uma característica diferente. É um vírus, mas é um vírus de evolução crônica, né? Demora muito tempo. Então, isso possibilitou o desenvolvimento de medicamentos que controlam, que impedem o vírus de se multiplicar, né? Mas não curam. A pessoa tem que tomar o medicamento a vida inteira. Então, não é cura, é um controle, tá certo? Mesmo para as poucas doenças virais que têm remédio, que têm medicamento. A maioria das outras doenças virais, o vírus segue o seu curso e a pessoa sobrevive ou não. Agora, com a Covid, qual foi a tentativa? Foi de usar remédios que já existiam para outras coisas para ver se eles tinham algum efeito no vírus. E por que deu tanta confusão? Que veio cloroquina, veio ivermectina, veio toda essa história? Porque teve pesquisadores que fizeram isso no laboratório. Então, fizeram o vírus crescer numa plaquinha de laboratório e colocam o remédio ali para ver se mata o vírus. Aí, na plaquinha, matou. Mas quando chega nas pessoas, isso não aconteceu. Então, não funcionam. Então, todos esses medicamentos que foram testados, infelizmente, a maioria não funcionou. Por que os remédios chamam drogas? Todo remédio é uma droga. Por quê? Tem efeitos colaterais. Podem ser maiores, menores, mais graves, menos graves, mas todo remédio tem efeito colateral. A gente costuma dizer que remédio que não faz mal não faz bem. Então, é fundamental a gente conhecer como todas as condutas que a gente faz na medicina, desde a mais simples até a mais complexa. Cada conduta que eu faço, ou que a gente toma, o benefício tem que ser maior que o risco. Em qualquer conduta, em qualquer procedimento, em qualquer medicamento que a gente dá, esse tem que ser o princípio. Numa situação como cloroquina, a gente não tem benefício. Está provado que o benefício não existe. E os riscos podem existir, como alterações renais, alterações hepáticas, alterações oculares, alterações neurológicas e alterações cardíacas do ponto de vista de arritmias. Ah, mas é raro. Bom, é raro, mas existe. O benefício não existe. Então, na balança, não se deve usar. Então, não importa se o risco é alto ou baixo. É uma questão de como é esse risco
diante de um potencial benefício. E se esse benefício for ausente, não tem por que expor o doente àquele medicamento. Então, essa é a grande sacada do dia a dia. É a gente não deixar com que a angústia, o medo, a depressão, a ansiedade, o desespero tome conta das nossas condutas acima da ciência. E acima da ciência de alto nível, dos estudos de alto rigor científico, que nos dão as respostas mais definitivas. Vejam, por exemplo, a azitromicina, a droga mais utilizada para a COVID, do ponto de vista de antibiótico. Apesar de ela ser um antibiótico que a gente usa para bactéria, ela é a droga mais usada na COVID, até por uma ação que achava-se que ela podia modular a resposta imunológica. Então, não é que ela está sendo usada só por uma questão bacteriana, porque se o paciente tem uma infecção bacteriana em cima da COVID, tudo bem usar o antibiótico. Mas a ideia é que talvez ela pudesse modular a resposta imunológica da COVID. E o que acontece é que vários estudos grandes, inclusive o brasileiro, mostram que não há benefício. Ou seja, quando a gente está lá dando essa droga, a gente está dando muito mais por uma pressão, muitas vezes até social. E não porque é o melhor para o doente. E aí o doente vai bem, a gente fala, viu como deu certo? Mas essa visão é uma visão muito míope de 5 doentes que você tratou sem grupo controle. Porque quando a gente fez os estudos com 600 doentes, ou estudo em inglês com milhares de doentes, 3, 4, 5 mil doentes, a gente mostra que não tem diferença, que não tem nenhum benefício. A ivermectina é uma droga que é usada há muito tempo pelos dermatologistas, né, para escabiose e para outras doenças dermatológicas. E que, de novo, quando o paciente tem uma indicação, a gente vai usar. Mas a gente não tem hoje nenhum dado robusto que mostre que a ivermectina diminui morte, diminui tempo de internação, diminui tempo de oxigênio. E a gente teve casos aí de insuficiência hepática fulminante, que o paciente realmente perdeu o fígado, tem que ir para um transplante de fígado ou até morre. São raros, óbvio. Essa droga ela é utilizada muito em dermatologia, com pouquíssimos efeitos colaterais. Mas por um curto espaço de tempo. Curto espaço de tempo, exatamente. Então, a gente não sabe qual é o efeito dessa droga em doses mais altas, ou em doses mais prolongadas, ou em uso crônico. E eu sei que não funciona para a COVID, a gente sabe por conta dos estudos. O que mais a gente queria é ter uma droga que funcionasse para a COVID. Quando a gente mostrou que o corticoide funciona, e o corticoide na hora certa salva vidas, então isso foi mostrado pelo grupo inglês, depois o estudo brasileiro confirma, e vários outros estudos no mundo, alguns europeus, outros europeus, americanos, brasileiros, todos mostram a mesma direção. Benefício do corticoide em diminuir a imortalidade em 35% no doente com Covid. Poxa, essa é a função da ciência. Mostramos que tem um tratamento efetivo, barato e que salva vidas. Tem efeitos colaterais corticoide, mas nesse caso são mínimos comparado com salvar vida. Então a gente vai usar e vamos correr o risco do efeito colateral, porque diante de salvar a vida, ele é contornável. Os vírus RNA, e o coronavírus é um deles, o vírus da gripe é outro, eles têm essa característica, o próprio HIV também é um vírus RNA, ele tem essa característica de poder, na sua replicação, replicar errado. Replicar errado, a gente fala naquele código genético, que são várias letrinhas, a hora que ele vai fazer uma cópia, o vírus RNA, ele é uma cadeia e ele tem que fazer uma cópia igual àquela, para ele virar, para ele poder se replicar. A hora que ele faz a cópia, se ele errar nessa replicação, errar uma letrinha, os vírus filhos vão ser todos errados, entre aspas. Mas com isso você começa a ter uma mutação que começa também a circular. A hora que esse vírus acumula vários locais de mutações, vários erros, vira uma variante. E esta variante, ela é tão mais diferente do vírus original, porque ela conseguiu ter várias mutações acumuladas, que o nosso sistema imune já tem mais dificuldade de reconhecer aquela variante. Fala, opa, essa daí eu não conheço tanto em termos dos anticorpos, em termos da
da imunidade celular ou mesmo a imunidade humoral, através dos anticorpos, que o meu sistema imune criou. E o mesmo impacto pode ter na vacina, porque a vacina original foi feita para o vírus original, lá de Wuhan, A hora que esse vírus ele começa a ganhar essas alterações genéticas, e isso não é só do coronavírus, o vírus da gripe é a mesma coisa. Por que a cada 7, 10 anos a gente tem uma pandemia de gripe e não tem isso todo ano? Porque ele vai mudando um pouquinho cada ano e chega um momento que ele tem uma mudança maior, uma mudança genética maior e cria um variante que ninguém está protegido, porque ele é muito novo. E com isso ele pega a população toda sem proteção e acaba, lógico, conseguindo fazer e virar uma pandemia. As variantes, elas não são a causa da pandemia, elas são a consequência da pandemia. E uma consequência muito esperada, porque a gente sabia que existia um espaço para melhorar essa ligação no receptor. Era óbvio que em algum momento ia surgir alguma mutação que desse essa vantagem para o vírus. Então, em algum momento, até agora, as vacinas estão dando conta das variantes, mesmo que tenham uma perda de eficácia, mas estão dando conta. Mas em algum momento, e se aparece uma variante que é tão diferente da original que nenhuma dessas vacinas funciona mais? Aí a gente vai ter que redesenhar vacinas. Vai ter que adaptar vacinas. Então, a gente não pode correr esse risco. E a maneira de não correr esse risco é o quê? Vacinar em massa com as vacinas que a gente já tem e fazer as medidas de prevenção não farmacológicas, o distanciamento e o uso de máscaras. Se a gente tivesse feito isso no passado, não ia ter variante. Onde erramos tanto? A falta de informação, é o desejo não, tá tudo bem, não vai acontecer nada, é fuga, é humano, é mental. Qual foi o maior erro nosso? Foi falta de ciência? Foi política demais, religião demais? O que acontece? Eu acho que o maior erro foi minimizar a gravidade da pandemia. E eu nem acho que dá para apontar culpados. No começo de 2020, ainda tinha muitas dúvidas que a ciência ainda não respondia. A gente não sabia nem direito como é que o vírus se transmitia. A gente não sabia se máscaras iam ajudar ou não. A gente ficou muito focado na transmissão por superfície, até realmente perceber que a transmissão era muito mais pelas vias respiratórias, de pessoa para pessoa. Então, tinha muitas perguntas e poucas respostas. E a gente não levou essa ameaça tão a sério. E acho que esse foi o erro, um erro que provavelmente a gente não vai cometer de novo. É melhor pecar pelo excesso e falar, olha, se tem um potencial de um outro vírus pandêmico, vamos fechar logo, 15 dias, e depois fazer as medidas menos restritivas. Eu acho que essa lição a gente aprendeu. A gente focou muito em preparar o sistema de saúde para atender os doentes. E isso é bom, claro. É claro que a gente tinha que ampliar leito de UTI, tudo isso era importante, mas a gente focou tanto no tratamento, tanto em ter UTI, que a gente esqueceu de focar na prevenção e em impedir que as pessoas precisem de UTI. O que é pior, é o egoísmo ou o negacionismo? Quando se fala em vacinação, né? O negacionismo dói. Dói. Eu acho que nós que estamos desde o início dessa pandemia tentando traduzir para a população o que não é fácil, no sentido de não adianta eu vir e começar a te explicar um monte de explicações científicas que a população não vai entender e não está entendendo para que usar máscara. Por que raios eu preciso usar máscara? Por que raios eu preciso me vacinar? Por que eu preciso manter a distância de alguém? Nós estamos tentando o tempo todo traduzir isso para que as pessoas entendam, se conscientizem do momento, da gravidade do momento que, infelizmente, nós estamos vivenciando. Eu nunca vivenciei um momento desse. Se a gente fazer uma análise histórica, existiram outras pandemias em momentos diferentes, relacionadas a outras faltas de conhecimentos que existia na época, e vejam que agora acontece a respeito de todo o conhecimento que a gente tem, de toda a tecnologia que a gente tem, acaba acontecendo. Então, eu acho que isso faz parte, uma pergunta muito mais filosófica essa, né? Mas eu acho que faz parte do ciclo da humanidade, e que talvez venha para que a gente corrija pontos e fragilidades e gaps, tanto pessoais, profissionais, culturais, sociais, que talvez
se a gente for esperto e inteligente, a gente possa corrigir para viver talvez os próximos 30, 40 anos melhor. E aí talvez venha uma nova pandemia para tentar readequar a sociedade para aquele momento. Acho que essa é uma teoria que me parece razoável, embora seja também puro achismo. Essa pandemia onde acaba? Acaba, toda pandemia acaba. Mesmo que a gente faça tudo errado, um dia ela acaba. O problema é quando esse dia chega. E para que esse dia chegue antes, a gente sabe o que fazer. A gente tem medidas preventivas que podem fazer esse dia chegar antes, como inclusive já chegou em alguns países. Mas o que eu acho curioso é que quando a gente teve uma queda no número de casos, de hospitalizações e de mortes, e que a gente chegou lá, a gente passou um tempo, né, no segundo semestre de 2020, quando a gente tinha uma média móvel em torno de 500, 600, o que a gente fez? Comemorou. Abriu bar, restaurante, shopping, vida normal, todo mundo aglomerando. Quem é o louco que acha que dá para comemorar uma média móvel de 500 pessoas morrendo por dia? Em outros países, esse mesmo número seria motivo de lockdown. E no Brasil a gente comemorou. Por quê? Porque a gente normaliza as mortes. A gente passa um tempo com a média móvel de 1.000 e daí quando cai para 500 a gente fala, oba, tá acabando, vamos liberar geral. E daí, curiosamente, sobe de novo, olha só que coisa. Né? Sabe, eu não entendo como que a gente pode explicar melhor para a população que essa é uma doença que depende do comportamento de pessoas. Então, legal que a gente conseguiu reduzir, mas se a gente muda o nosso comportamento e para com as medidas preventivas, é óbvio que vai subir de novo. A única maneira de impedir isso é quando todo mundo estiver vacinado. Tem alguma coisa, algum assunto que o senhor acha que vale a pena a gente abordar ainda? Vale. Qual? O profissional de saúde, né? Acho que tem que dar um recado para eles, né? Qual é o recado do profissional de saúde? O profissional de saúde tem sido um herói, né, nessa batalha. Enquanto todos estavam lá vivendo como imunocomprometidos, como máscara, com medo de tocar maçanetas e botões de elevador, tinha gente lá dando banho em pacientes com Covid. Tem gente hoje dando banho em pacientes com Covid, aspirando. Então, acho que todas as homenagens são poucas ainda, são insuficientes para, neste momento, homenagear os profissionais de saúde. Só a vacina que pode tirar essa minha ansiedade. Eu não vejo a hora de chegar a minha vez e poder estar vacinada. Você quer se vacinar? Sim, eu vou me vacinar. O que você diria para quem não quer se vacinar? Se você for mais velho, dá sua vez para mim. Você quer tomar vacina? Sim, quero. Claramente tá dando resultado. As pessoas estão tomando, ela funciona. Eu quero muito tomar vacina. Quem é que não quer tomar vacina? Alô, doutor Renato? Isso. Oi, Alberto, tudo bem? Roberto, como vai? Tudo bom. Obrigado pelo seu tempo para a gente poder atualizar um pouco. Deixa eu perguntar para o senhor, como é que está hoje a vacinação no Brasil e no mundo? Olha, em termos de cobertura vacinal, nós temos cerca de 10,5, quase 11 bilhões de doses já distribuídas e aplicadas na população mundial. Metade da população mundial já recebeu ao menos 2 doses. 2/3 da população mundial recebeu ao menos uma primeira dose. E, obviamente, os países mais avançados estão caminhando aí para as terceiras doses e para as doses pediátricas, né? Sim. Embora ainda haja uma distribuição desigual, ao meu ver, a OMS não tem conseguido
protagonizar um cenário de equidade melhor, de distribuição mais democrática de vacinas. Há países, especialmente no continente africano, com baixíssimas coberturas vacinais. E isso acaba impactando em todos, né? O próprio surgimento da Omicron é um exemplo clássico disso, né? Surgiu no continente africano, em locais de baixas coberturas, surge como surgiu a Delta na Índia também, local também populoso, com baixo... Então, este olhar que você tem que ter para o controle da pandemia, de que só estaremos seguros quando todos estiverem seguros, ele tem que ser melhor encarado, senão nós vamos continuar à mercê de bolsões de baixas coberturas, de surgimento de variantes, colocando em risco todo o esforço mundial de controle da pandemia. Sim, aproveitando o que o senhor falou da Omicron, uma coisa que as pessoas às vezes não percebem, as pessoas acham que a Omicron é uma variante, é como se ela fosse um downgrade da Delta, né? Como se uma fosse gerada pela outra. As variantes não são isso, não é isso? Na verdade, existe o que nós chamamos, né, de uma convergência genômica. Onde quer que essas variantes surjam, as que têm mais êxitos de prosperar, se tornarem protagonistas, de ganhar mais transmissibilidade, ela acumula as mesmas mutações que as variantes anteriores tiveram. Então, as variantes ou as mutações presentes na alfa estão presentes na beta, que estão presentes na gama, na delta e na Omicron também. Então, ou seja, o vírus parece convergir para uma forma, vai se distanciando daquela forma original dele de Wuhan para uma variante mais adaptada, por um formato onde ele infecta mais, traz menos gravidade. Ele trazendo mais gravidade, as pessoas dificilmente o reconhecem que estão doentes, não deixam as pessoas isoladas na cama e, consequentemente, circulam e mantêm a transmissão do vírus. Esse é o objetivo do vírus, perpetuar a sua transmissão. Assim as pandemias acabam. Um dia, quando esse vírus deixa de ser tão agressivo e passa a ser altamente transmissível, tentando se manter na comunidade como uma doença não tão grave, mas bastante perene. Então, as mutações têm esse objetivo, porém não se pode garantir que a Omicron, que este momento da pandemia seja algo perto do fim, que a Omicron será a última, ou que será a penúltima, ou que veremos mais um ano, ou mais 2 anos. Só o tempo vai nos dizer qual vai ser esse comportamento daqui para frente.